Deus quer falar com você hoje. Sabe, há dias em que o coração acorda cansado. Dias em que a alma parece carregada e o pensamento insiste em dizer: será que vale a pena continuar confiando? Mas hoje, Deus quer te lembrar da história de um homem que também viveu dias assim. Um homem chamado Jó. A Bíblia diz em Jó 1:1 que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. Ele tinha tudo o que uma pessoa podia desejar: família, prosperidade, saúde e paz. Mas de repente tudo desabou. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Seus bens, seus filhos, sua segurança, sua saúde. A vida que parecia tão estável se tornou um campo de dor. E talvez você se sinta assim hoje, olhando para tudo o que perdeu, sem entender o porquê. Você planejou, sonhou, se esforçou, mas de repente algo saiu do controle. E é aqui que a história de Jó começa a conversar com a sua história. Jó perdeu o que tinha de mais precioso, mas ainda assim manteve algo que o diabo não conseguiu tirar: a fé. Ele chorou, ele gemeu, ele se entristeceu, mas não negou a Deus. E o texto diz algo poderoso em Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Mesmo sem entender o motivo da dor, Jó escolheu adorar. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o coração grato. O tempo passou e Deus permaneceu em silêncio. Jó orava, clamava, perguntava: por que, Senhor? Mas o céu não respondia. Quantas vezes você já viveu isso? Ora, pede direção, busca respostas, mas parece que Deus se calou. Mas entenda, o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Enquanto Jó achava que Deus não o ouvia, o Senhor estava trabalhando nos bastidores da prova. E como se não bastasse a dor, vieram as vozes que ferem. Amigos que deveriam consolar começaram a acusar. Diziam que Jó devia ter pecado, que Deus o estava castigando. Mas eles não sabiam que Deus estava provando um justo, não punindo um pecador. Quantas vezes você também foi julgado, apontado, mal interpretado no meio da dor? Mas o mesmo Deus que viu a injustiça de Jó também está vendo a tua. Aqui está um dos momentos mais lindos da história. Jó faz algo poderoso. Ele não atribuiu a Deus a sua dor, nem as suas perdas. Ele não murmurou, não culpou a Deus. A Bíblia diz que ele se sentou sobre cinzas, com o corpo coberto de feridas, e ainda assim adorou. Em Jó 2:8 está escrito: e Jó, tomando um caco de telha, raspava-se com ele e estava assentado no meio da cinza. Ele não entendeu o motivo da dor, mas manteve o coração fiel. Sabe por quê? Porque quando murmuramos, estamos atribuindo a Deus as nossas dores, como se Ele fosse o culpado. E Deus não suporta o coração murmurador, mas Ele se agrada daquele que confia mesmo sem entender. Jó poderia ter desistido. Poderia ter amaldiçoado o dia em que nasceu e se revoltado contra Deus. Mas mesmo em meio à dor, ele escolheu continuar crendo. Em Jó 19:25 ele declara algo que atravessa os séculos: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo sem respostas, Jó profetizou esperança. Ele acreditou que o mesmo Deus que permitiu a prova também seria o Deus que o restauraria. E quando o tempo da prova acabou, o texto diz em Jó 42:10: e o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Deus restituiu tudo. Mas o mais importante, restaurou o interior de Jó. Ele saiu da prova com uma fé mais madura, uma adoração mais sincera e um coração mais forte. Talvez Deus ainda não te devolveu o que você perdeu, porque Ele está restaurando primeiro quem você é por dentro. Antes de te entregar algo novo, Ele quer te preparar para sustentar o que vem. A história de Jó nos ensina que Deus não prova para destruir, Ele prova para revelar. A dor revela a fé. O deserto revela o quanto confiamos. E a prova revela se o nosso amor por Deus é por interesse ou por convicção. Ser como Jó é escolher dizer: mesmo que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. E quando você escolhe confiar, o céu começa a se mover a seu favor. Deus não vai desperdiçar a tua dor. Ela está moldando algo eterno dentro de você. E é com esse coração quebrantado, mas cheio de fé, que agora vamos falar com Deus. Senhor meu Deus,
Muitos que estão ouvindo essa mensagem acordaram hoje como Jó, cansados, sem força, sem entender os porquês da vida. Mas hoje nós decidimos confiar. Mesmo sem respostas, nós te adoramos. Mesmo com lágrimas, nós te exaltamos. Mesmo sem entender, nós escolhemos permanecer. Pai, ensina-nos a não murmurar, a não atribuir a Ti as nossas dores, mas a confiar que o Senhor está no controle de tudo. Restaura, Senhor, quem perdeu. Cura quem está ferido. Levanta quem caiu. E mostra que há um propósito na prova. Assim como o Senhor fez com Jó, faz também conosco. Transforma a dor em testemunho, a perda em aprendizado e o silêncio em recomeço. Nós cremos, Senhor, que o nosso Redentor vive e que ainda veremos a Tua fidelidade se manifestar. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe e se inscreva no canal. Toda semana há uma nova palavra que renova a fé e consola o coração.